Olá pessoal, bem-vindos de volta. Vamos mais uma vez aqui nos encontrar para aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento e hoje nós iremos trabalhar com as orações subordinadas adverbiais, que é a última classificação das orações subordinadas, ok? Espero que todos estejam atentos, participem da aula, certo? E qualquer dúvida que tiver, você volta mais uma vez o vídeo e assiste ele novamente, para que o conhecimento possa então ficar um pouco mais fixo na sua cabeça. E qualquer dúvida, tem videoaulas também que podemos sugerir no YouTube para que você possa desenvolver bem e aí ter um bom rendimento, ok? Bom, a oração subordinada adverbial, assim como as orações subordinadas substantiva e adjetiva, é uma oração que ela completa o sentido da oração principal, tá? Então, neste caso, ela vai exercer a função sintática sobre a oração principal, estabelecendo mais um sentido completo. Então, a oração subordinada ela vem como um apoio, ela vem como uma oração que vai dar um sentido a mais daquela oração que não foi tão bem concluída assim. As orações subordinadas, então, são classificadas, como já vimos, em adverbiais, substantivas e adjetivas. Já vimos as substantivas, vimos as adjetivas e agora vamos entrar nas adverbiais, ok? Bom, e dentro desse contexto, ela exerce função, certo, de complemento da oração principal. Entre as orações subordinadas adverbiais, existem aquelas que se destacam mais, e nós iremos conhecê-las, tá? Que são as causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e as proporcionais. Se você não entendeu, não tem problema. Nós já iremos, ao longo do passo a passo, ir reforçando e você vai tentando, na medida do possível, acompanhar o nosso desenvolvimento. Bom, a oração subordinada adverbial, ela funciona da seguinte forma. Então, nós temos aqui a frase, tudo ficará bem quando a chuva passar. Em azul, nós temos a oração principal e em vermelho, a oração subordinada adverbial. Neste caso aqui, a oração adverbial, quando a chuva passar, completa o sentido da oração principal. Tudo ficará bem. Ok? Então ela vem como um complemento, porque a oração principal não tem força em si mesma para ter um sentido completo. E a oração subordinada, ela vem nessa perspectiva. Quando a chuva passar, aqui gera uma ideia de tempo, por isso que ela é classificada como oração subordinada adverbial temporal. Caso termine a atividade, deixarei você brincar na rua. Aqui a expressão caso termine a atividade é a oração subordinada adverbial e deixarei você brincar na rua é a nossa oração principal. Observe que a oração subordinada, ela pode, no caso adverbial, ela pode vir tanto no começo da frase como também no final. Então, ela pode se posicionar tanto na frente como também depois da oração principal, ok? E nós iremos agora classificar e identificar um pouco as conjunções que acompanham as orações adverbiais e, na medida do possível, vamos também revisando com você para que você possa, então, compreender um pouco mais este conceito. Vamos começar com a primeira oração subordinada adverbial, que é chamada de causal. A oração subordinada adverbial causal, ela indica uma causa. Vai sempre expressar um motivo, um porquê daquilo acontecer, tá certo? Então, acompanham essas orações, as conjunções. Porque, junto e sem acento, que, como, pois que, por quanto, visto que, uma vez que, já que e desde que. Então, essas conjunções e locuções conjuntivas, certo? Elas nos ajudam a identificar quando a oração apresenta uma causa, ok? Vamos ver pelo exemplo aqui, ó. Não fomos à festa, visto que estava chovendo muito. Então, visto que é a nossa conjunção, tá? Adverbial causal, que vai dar a ideia de causa. Você pode substituir essa expressão em vermelho por qualquer outra, como por exemplo, não fomos à festa porque estava chovendo muito. Não fomos à festa visto que estava chovendo muito, uma vez que estava chovendo muito, já que estava chovendo muito, desde que estava chovendo muito. Então, as conjunções que são utilizadas aí para caracterizar
As orações subordinadas adverbiais causais são essas aí, indicam a ideia de causa. Já as orações subordinadas adverbiais comparativas, elas, como o nome já fala, vão exprimir uma ideia de comparação com as conjunções integrantes adverbiais, tá certo? São conjunções adverbiais comparativas, como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal, qual, que nem, que, combinado com o mesmo ou menos ou mais. Como assim? Mais que, menos que, e aí por diante. Vamos ver o exemplo. Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão. E aí você poderia pegar uma outra expressão para também dizer. Dentro desse grau comparativo, você pode ir também para o mais e para o menos. Paula é estudiosa, tão quanto seu irmão, ou menos que seu irmão, ou mais que seu irmão. Então dá a ideia também de comparação. Paula é estudiosa, assim como seu irmão, tal como seu irmão. Então essas conjunções nos ajudam a identificar quando a oração subordinada ela for comparativa. Já as concessivas, elas dão a ideia de uma concessão. Uma concessão é como se você abrisse uma exceção com um consentimento. Como assim? Digamos, o horário de entrada da escola é até às 7h15. 7h20 já não se pode entrar. Só que aí abriu-se uma exceção, e aí você entrou de 7h20. Uma concessão é quando a outra parte, certo? Ou ambas combinam, e mesmo que não aconteça do jeito do combinado, nada vai interferir com o resultado. Então, são conjunções concessivas. Embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese e outras que vão surgindo aí também e que fazem parte desse mesmo contexto, tá? Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então, embora, que é a nossa expressão aí, a nossa conjunção concessiva, indica uma ideia contrária. Então, ó, Luciana gosta de dançar. Ela está com o pé quebrado, mas mesmo estando com o pé quebrado, isso não a impediu de dançar. Então, é uma concessão. É algo que você sabe que talvez fosse algo negativo, mas pode aparecer de forma positiva. Mesmo tendo chegado atrasado, assisti o filme. Mesmo com pouco recurso, consegui comprar o que eu queria. Então, são aquelas ideias que são contrárias, mas que sempre têm um fim positivo. Ou uma ideia positiva que deveria começar bem, mas acaba terminando mal. Tá certo? Então, a concessão tem mais ou menos essa pegada, essa linha aí. As condicionais, como o nome já fala, dão ideia de condição. São aquelas em que é colocado entre o acordo, entre as partes, a condição. Isso acontece muito, principalmente dentro da sua casa, dentro da minha casa, quando nós acordamos, ou seja, nós combinamos as coisas, tá? E são as conjunções coordenativas que representam esse tipo de oração subordinada: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Então, entre os exemplos nós temos: iremos à festa desde que não chova. Então, desde que expressa uma condição, tá? Iremos à festa se não chover. Se não chover expressa uma condição. Iremos à festa caso não chova. Expressa aí também uma condição. Então, as condicionais são aquelas que vão estar expressando sempre uma condição, tá? Para entendermos melhor esse funcionamento das conjunções. Já as orações subordinadas conformativas são aquelas em que expressam a ideia de conformidade, tá? Ou seja, é uma ideia de um acordo, algo que foi conversado e definido da forma para que possa ser então procedido. Então, são representações das conjunções, certo? Conformativas. Dentro das orações
adverbiais conformativas, o conforme, o segundo, o como, consoante, o de acordo. Então, consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Conforme as regras de conduta, de acordo com as regras de conduta, como as regras de conduta, segundo, tá? As regras de conduta. Então, a conformativa ela vai estar trabalhando de acordo com algo que já foi acordado, combinado, conversado e definido antes, ok? Então, essa é uma das formas também de observar a conformativa. A consecutiva, o nome já fala, traz a ideia de consequência, ok? Então, são aquelas que vão dando essa ideia de algo que foi feito e por isso teve um resultado, ou positivo ou negativo. As conjunções que representam as orações subordinadas adverbiais consecutivas são de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. O que, tal que, tanto que e outras expressões também, que dão ideia de consequência. O palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. O palestrante falou tão baixo que não conseguimos ouvir a apresentação, que é uma forma também de analisar e ver essa frase, tá? Então, a consecutiva é aquela que vai dar a ideia de consequência. E a gente só vai perceber isso mediante a apresentação das características que estão contidas no texto. Já as orações finais são aquelas que dão a ideia de finalidade, ou seja, de um motivo, certo, pelo qual você vai realizar algo. Então, entre as conjunções integrantes adverbiais que representam essas orações são a fim de que, para que e por quê. Tanto a causal quanto a final usa o porquê, mas aí a diferença de uma para outra é porque uma é a causa e a outra é a finalidade, tá certo? Então vamos ver pelo exemplo aqui. Estamos aqui para trabalhar. Estamos aqui a fim de que possamos trabalhar. Estamos aqui para que possamos trabalhar. Estamos aqui porque queremos trabalhar. Então, observa que essas conjunções, elas associadas aos verbos, vão dando todo o entendimento para que você possa perceber, então, o que está por trás, que é a finalidade. Assim, por isso que ela é chamada de final. As temporais, como o nome já fala, dão a ideia de tempo. São aquelas expressões que nós utilizamos muitas vezes e que elas dão para mim, para você, aquela ideia de que existe um tempo que está sendo falado. As conjunções integrantes adverbiais que representam a ideia de tempo são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que e logo que. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Quando eles se divertem, nós trabalhamos. Sempre que eles se divertem, nós trabalhamos. Assim que eles se divertem, nós trabalhamos. Então, todas essas expressões sendo colocadas aqui para substituir uma expressão de sentido temporal, não diminui o contexto, mas sim apenas mantém o sentido relacionado ao tempo, tá? Então, essas conjunções você pode utilizar para substituir e não perder o sentido, não perder o texto conforme a proposta está colocada. Então, se você pegar logo que eles se divertem, nós trabalhamos, você vai perceber que você mudou a conjunção, mas o contexto, o sentido, permaneceu o mesmo. E, por fim, as proporcionais, que são as orações que dão ideia de proporção, tá? Como assim proporção? Dá aquela ideia de que se tudo tem a tendência de diminuir, que vai diminuir de forma proporcional. Se vai crescer de forma proporcional, tá? E aí eu vou dar uma ideia bem interessante. Se você lê muito, você aprende muito. Se você lê pouco, você aprende pouco. Então, a proporção vai estar relacionada àquilo que você faz. Se você faz demais, pode ter consequências ou pode ter benfeitorias. Se você faz de menos, pode ter consequências ou então benfeitorias, dependendo do caso. Então, as conjunções integrantes adverbiais que representam a ideia de proporção são a proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais,
tanto menos, quanto mais e quanto menos. Então, vamos ver pelo exemplo aqui. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes, tá? Ou mais distante. À proporção que o tempo passa, estamos mais distante. Tanto mais o tempo passa, estamos mais distante. Ao passo que o tempo passa, estamos mais distante. Então, qualquer expressão aqui utilizada para substituir essa expressão inicial vai continuar mantendo a ideia de proporção. Vamos agora tentar aprender um pouquinho na prática, identificando essas orações e, em seguida, realizando essas atividades que estão propostas aqui para fixar um pouco mais o nosso conhecimento. Bom, primeira oração aqui, tá? Primeira opção. A opção em que a oração subordinada pode ser considerada adverbial condicional. Qual dessas frases aqui dá a ideia de condição? Letra A. Desde que o vi, me apaixonei. Letra B. Desde que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair. Letra C. Permanecerei aqui desde que você permaneça. Letra D. Diga-me se a proposta lhe interessa. E letra E. Falou sem que nos convencesse. Então, se você tiver de posse um papelzinho, um caderno, caneta, anote aí. Na questão 1, qual letra você marcaria que definiria bem, certo? Uma oração que dá ideia de condição. Letra A, B, C, D ou E. Na segunda questão, no período, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante dobrando os afinados. Então, o que acontece? Esta segunda oração, que se percebia o fino de uma freguesia distante dobrando os finados, é a oração subordinada adverbial causal, subordinada adverbial consecutiva, subordinada adverbial concessiva, subordinada adverbial comparativa, subordinada adverbial subjetiva. Então, qual dessas segundas orações, da segunda oração aqui, tá? Como o texto está apresentando, ela dentro das relações que nós já entendemos, ela corresponde a essa oração. Então, vamos lá para o nosso gabarito. Então, percebemos aí que a opção correta é a da letra C. Permanecerei aqui desde que você permaneça. Então, a condição de continuar no lugar era se o outro permanecesse. E na segunda questão, ela é consecutiva. Era tal a serenidade da tarde, que apercebia o sino de uma freguesia distante. Ou seja, a tarde estava tão calma, estava tão serena, que dava para perceber. Então, como consequência, dava para se ouvir outros sons e ruídos. Na terceira questão, assinale o período em que a oração subordinada adverbial é consecutiva. Letra A. Disse que você não estuda. Letra B. Falam que você não estuda. Letra C. Fala-se tanto que você não estuda. Letra D. Comeu tanto que ficou doente. E letra E. Quando saíres, irei contigo. Então, marque aí a opção que corresponde a uma consequência. E na quarta questão, qual das orações subordinadas pode ser considerada adverbial causal? Mesmo que partas antes, precisarei do resultado das provas. Chegamos tão cedo que o portão da faculdade ainda estava fechado. Já que possuo pouco dinheiro, tomarei apenas um lanche. O público aplaudia euforicamente para que o circense bizasse o número. Realizou os exercícios de acordo com as instruções. Então, qual dessas aqui agora dá a ideia de uma causa? Vamos lá para o nosso gabarito? Então, terceira questão, letra D, comeu tanto que ficou doente. Então, ficou doente como consequência de comer bastante, já que era uma adverbial consecutiva. E na quarta questão, certo, que dá a ideia de causa, já que possuo pouco dinheiro, tomaria apenas um lanche. Então, aqui, ó, a expressão já que já aprendemos, então ela expressa a ideia de uma causa. Então, por isso que ela está sendo retratada aqui. E para finalizar, vamos analisar essas questões 5 e 6. No período, e quanto mais andava, mais tinha vontade, ocorre ideia de proporção. Assinale a opção em que tal ideia não ocorre, ou seja, vai marcar aquela que não dá ideia de proporção. Letra A, quanto mais leio este autor, menos o entendo. Letra B, choveu tanto que não podemos sair. Letra C, à medida que corria o ano, o nosso trabalho era maior.
Letra D, quanto menos vontade, mais negligência. E letra E, quanto mais se lê, mais se aprende. Marcar a única opção que não é proporcional, que não dá ideia de proporção. E na sexta questão, ele planejou tudo segundo combinamos, a segunda oração é uma subordinada adverbial. Então, segundo, que dá a ideia de final. B, concessiva. C, condicional. D, conformativa ou E, temporal. Vamos para o nosso gabarito. De acordo com o nosso gabarito, a resposta da quinta questão, a letra B, choveu tanto que não pudemos sair. Nesse caso aqui é uma consequência e não uma proporção. E segundo, expressa uma ideia de conformidade. Então, neste caso aqui, a oração é adverbial conformativa. Bom, pessoal, tem a atividade da página 84 a 91, que eu espero que vocês possam realizar. E em seguida, vocês podem mandar por este e-mail ou pelo contato. Quero lembrá-los que estaremos sempre trabalhando também com a oportunidade de ter uma aula síncrona, aquela aula online no horário marcado e no dia marcado. E se você, por um acaso, perder a aula, vamos ver se deixamos ela gravada. Contudo, o conteúdo dessa aula pode chegar até mesmo a 1 hora. Então, para que você possa acompanhar bem, faça todas as atividades em dia. Se cuide e nos vemos na próxima aula.